Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham feito os exercícios. E agora iremos ver o capítulo 4, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. O que acontece, pessoal? As reformas religiosas surgiram no continente europeu na Baixa Idade Média. Tinham por finalidade combater quem discordasse dos dogmas da Igreja e punir as heresias. Logo, o que eu vou explicar para vocês? Qual é a principal característica da reforma religiosa? É fazer a Igreja Católica ter a predominância no catolicismo. Dirigir e gerenciar o catolicismo. Quem era contra falava que estava desviando do dogma. Quando você desvia do dogma, você chama de heresia. O que é o dogma, professor? É o conjunto de saberes acerca de alguma coisa que você não pode questionar. Logo, as heresias eram um desvio do dogma da Igreja Católica. As penas para punir a heresia variavam desde simples punição, expulsão da igreja, ou nos piores casos, como do Giordano Bruno, morte na fogueira. A pessoa ia ser queimada. As bruxas nem se falam. Eram usualmente queimadas. O que vai também? Nesse período vai ter o surgimento dos estados nacionais e o conflito dos reis com o poder papal na Idade Média. Nós vimos que grande parte da Europa formou-se na Antiguidade o Império Romano. Depois que o Império Romano se desfragmentou e houve a formação de vários reinos bárbaros. Dentro desses reinos bárbaros, nós vimos que no século IX vai emergir um reino chamado o Império Carolíngeno, que vai se expandir por grande parte da Europa. Mas depois teremos o Tratado de Verdun, e o outro lá, Verdun de 843, e vamos ver o fim do Império Carolíngeno e a invasão bárbara, que vai tocar o terror na Europa. Basta ver a série Os Vikings, que fala muito bem disso, que demonstra a importância dos bárbaros nisso. E no início da Baixa Idade Média, no período das Cruzadas, nós vamos ver o renascimento da Europa. Renascimento em que sentido, professor? O renascimento do comércio. Logo, vão começar a se formar os primeiros estados nacionais. O primeiro estado nacional moderno vai ser Portugal, que vai se formar com a Revolução de Avis, 1383 e 85. Depois vamos ter a formação da Espanha, um século depois. A da Inglaterra, mais ou menos no século XVI. A França, um pouquinho mais à frente, entre o 15 e 16 e 17. A Itália e a Alemanha serão os dois últimos reinos a se unificar, e só no século XIX. E o Papa antes tinha quase o poder de Deus. Os reis não queriam mais obedecer ao Papa e começaram a tentar buscar forma de questionar. Logo, vão tentar diminuir esse poder do Papa, retirando a influência tanto da religião sobre a instância da Igreja Católica. O que acontece? Origem dos movimentos do século XII e XIII, e a partir do século XII e XIII, as heresias começam a se multiplicar. Se começa a questionar os dogmas do Papa e da Igreja Católica. Vão começar a surgir movimentos milenaristas, que tinham por finalidade buscar a redenção e se preparar para o fim do mundo. Logo, eles pregavam o quê? Um dos movimentos que vai surgir vai ser os cátaros e albineses. Cátaro significa puro, era um movimento que surgiu na região da Albi, no sul da França, entre os séculos XII e XIII. Pregavam desapego às coisas materiais, criticavam a luxúria da Igreja Católica e a corrupção da Igreja Católica. Interpretavam os evangelhos de acordo com as suas próprias convicções e desconsideravam as orientações papais. Logo, o que a Igreja Católica fez para matar o mal pela raiz? Eles começam a perseguir, assassinando e até mesmo coagindo fisicamente e tentando destruir esse movimento católico. O movimento que vai ser o movimento hereto do Valdense. Os Valdenses são uma denominação cristã que teve origem entre os seguidores de Pedro Valdo, que viveu de 1140 a 1215 por volta de 1173, na cidade de Lyon, na França. Pedro Valdo era um rico comerciante que mandou traduzir um Novo Testamento para o francês. Antigamente, nessa época, a Bíblia era toda em latim. Então, para ler a Bíblia, precisava saber latim. Logo, ele começa a estudar a Bíblia e vai se comovendo com a mensagem. Doou todos os seus bens ao pobre e desapegou da vida material vivendo como pobre. Rejeitava o sacerdócio, o sufrágio pelas almas, o juramento e o serviço militar. Logo, o que vai acontecer? Os valdenses vão ser condenados e excomungados no terceiro concílio de Latrão, em 1779, pelo Papa Alexandre II.
Ele vai acabar morrendo na Alemanha no início do século XIII. Nesse período, a Igreja Católica ela não tinha um código de ética moral que eles seguiam muito. Às vezes acontecia do Papa ser casado, às vezes acontecia dele ter filho, às vezes acontecia dos padres ter amante, às vezes aconteciam as coisas de não ser muito correto na prestação de conta, às vezes eles viviam igual como se fossem reis. Em vez de servir a Deus, serviam-se a si mesmo. Então eram muitas das críticas. Quem vai condensar isso vai ser Lutero. Aqui, movimento herético do Valdez. O movimento se espalhou por várias partes da Europa nos séculos posteriores, foram combatidos no campo das ideias pela Igreja Católica Romana e a partir de várias resoluções e perseguições. E vão ter alguns massacres. Massacre de Meridó, massacre na Calábria, 1566, e a Páscoa de Piemonte, 1655. Pedro Valdez, uma estátua dele. Observem. Pedro Valdez em Roma, explicando aos inquisidores ao Papa Alexandre I, em 1179. Eles se defenderam num terceiro concílio de Ladrão. Aqui é uma imagem. Observem. O Papa julgando ele e os outros cardeais. Movimento franciscano, pessoal, diz respeito a São Francisco de Assis, que ele vai viver no século XII e XIII. Foi um frade católico da Itália, filho de um rico comerciante, participou de algumas campanhas militares no século XIII. Tendo uma visão que mexeu com ele, posteriormente sentiu-se tocado por uma presença divina. Logo ele passou por uma experiência sobrenatural, tipo uma história de um doente Hanseníase, e ele mudou para sempre. Ele desviou o dinheiro da empresa do pai, que era muito rico, para reformar uma igreja. Logo o pai reclamou dele e Francisco despediu das roupas caras e abdicou da herança. Começou a pregar a palavra de Cristo e construir a obra de Deus, vivendo na pobreza e na humildade. Posteriormente, vai ser criada a Ordem Franciscana, fundada por São Francisco e existe até hoje. Eles são caracterizados pela viver de forma bem simples, sem luxúria. Aqui é um exemplo, quando ele renuncia dos bens mundanos, tira a roupa e sai andando. Isso é uma foto de Giandone Bandon, um artista do Renascimento. Observem. E bem aqui. O movimento dominicano, São Domingos Normão, que vai viver de 1170 a 1221, foi um frade santo católico fundador da Ordem dos Pregadores, cujos membros são conhecidos como frades dominicanos. Estudou para ser religioso na infância, começou a pregar o cristianismo pela Europa. Ele vai ter uma aparição da Virgem Maria na cidade de Toulouse, na França, em 1214, e vai fundar sua ordem, Ordem dos Pregadores, ou Dominicanos, em 1216. Eles também são conhecidos como a Milícia de Cristo, e também fazem um trabalho de exorcismo expulsando os demônios. Eles vão ser muito importantes no combate da heresia e expansão na fé na igreja na América Espanhola. Aqui no Brasil, quem vai ter muita importância na expansão da fé são os jesuítas. Nós vimos muito realmente na figura de José de Anchieta, Manuel de Nóbrega e Manuel de Nóbrega. Aqui é um exemplo da pintura no século XV, ó. Mostra a lenda de São Domingos e seu opositor albiense, disputando, jogando seu livro no fogo. O livro de São Domingos teria milagrosamente pulado do fogo, ou seja, um milagre que ocorreu. Observem. E a reação da Igreja Católica? A Igreja Católica começou a ficar com medo, estava perdendo muitos fiéis para esses movimentos reformistas e milenaristas. Logo no século XII, o responsável pela abadia de Cum, Pedro o Venerável, ele vai propor eliminação de heresia em uma ação composta por 4 fases: investigação, discussão, achado e defesa. Em 1215, no quarto concílio de Ladrão, organizado pelo Papa Inocêncio III, decide-se conter o avanço dos cátaros. Os hereges devem ser excomungados e entregues às autoridades de cada país para ser castigado, até mesmo executado pelos seus crimes. Em 1216, o sacerdote Domingos Urmão cria a Ordem dos Dominicanos, que, entre outras atribuições, era responsável pela investigação de crimes contra a fé católica. Em 1219 é criada por Domingos Guzmão a Milícia de Cristo. Seus membros se dispõem a defender o catolicismo, inclusive pela força das armas, se necessário. Em 1231, o Papa Gregório IX vai instituir o Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição, que depois a Igreja Católica vai ressuscitar no século XVI, para justamente cuidar das heresias. As pessoas morriam de medo na Inquisição,
que geralmente o resultado só era um culpado. E dependendo da pena, a pessoa poderia morrer pelo fogo. Logo, o Tribunal da Santa Inquisição, ele localizava e punia os crimes contra a religião de forma a evitar que os movimentos heretos viessem a se transformar em novas propostas religiosas em 1223. Os membros eram responsáveis pela investigação e julgamento da heresia, cabendo às autoridades laicas a execução dos considerados infiéis, podendo usar da tortura para a obtenção da confissão. A pena era usualmente penitência, confisco de bem e morte pela fogueira. Ou seja, a pessoa que era acusada geralmente era culpada, não tinha para como muito correr. É um exemplo, Galileu Galilei, que eu falei para vocês, diante do Tribunal do Santo Ofício. Esse quadro é do século XIX. José Nicolas Roberto Freire. O que é Galileu? Ele era um frade também, religioso, que ele estudou as ideias de outro pesquisador, Nicolau Copérnico, um astrônomo, que ele defendia a teoria do heliocentrismo, que a Terra não era o centro do universo, e sim era o Sol, e a gente girava em torno do Sol. Galileu Galilei tentou sustentar essas ideias. Ele foi chamado diante do Papa e teve que reconsiderar, mas ele disse: a Terra gira. Em contrapartida, ele foi condenado à prisão domiciliar até a morte. Aqui é um exemplo do massacre dos valdenses, em Piemonte. Repare um empalamento. O que é um empalamento, professor? É quando você transpassa uma lança que vai por um orifício e sai pelo outro do corpo. Do outro lado direito, a representação de uma pessoa sendo queimada, a morte pela fogueira, porque o fogo purifica os pecados. Eram muito utilizados para buchas. Aqui é um outro instrumento de tortura que se chama o berço de Judas. O cara é colocado sentado e o orifício anal dele entra, uma espécie de uma pirâmide que vai soltando, eles vão deixando. Deve machucar. E aqui é um outro exemplo, quando a pessoa é serrada ao meio. Coloca a pessoa de cabeça para baixo, pega a serra e corta. Olha que interessante. O ser humano, para a arte da tortura, ele é muito inventivo. Podem observar. E os inquisidores? Eles eram responsáveis pelo processo de inquisição nos países europeus e na América Latina. Usualmente, a maioria dos resultados era desfavorável ao réu. A única saída era pedir perdão e clemência perante os pecados, para ver se você pegava uma pena melhor, uma morte mais ou menos. Geralmente a pena, o cara ia pagar penitência, reclusão ou morte. As mulheres eram que mais sofriam, porque era sempre acusada de bruxa, pagã e fazer impacto por demônio. A última pessoa que foi condenada vai ser esse Caetano Ripoll. Vai ser condenado à morte por heresia e executado em Valença pela forca, a última vítima da Inquisição Espanhola no século XIX, ou seja, tanto de gente que morreu nesses 600 anos. Em 1834 foi promulgado um decreto que aboliu em definitivo o Tribunal da Santa Inquisição. O pessoal deve ter ficado agradecido. E foi um dos maiores inquisidores que teve, Tomás de Torquemada, que vai viver de 1420 a 1498, ou Grande Inquisidor. Foi um padre dominicano, inquisidor-geral do Reino de Castela e Aragão, onde fica a Espanha, e confessor da Rainha Isabel a Católica. Ele falava que o martelo dos hereges, a luz da Espanha, o salvador do seu país, a honra da sua ordem. Mais de 2.200 processos, ele vai perseguir judeus, muçulmanos, mais ênfase nos judeus. Porque tanto a Espanha como Portugal vão fazer um edito para expulsar, e outros países da Europa vão expulsar os judeus dos seus territórios. Sua tumba vai ser violada e seus ossos roubados no mosteiro de São Tomás de Aquino em 1832. Então as pessoas tinham muito medo desses inquisidores, porque geralmente o resultado já era condenado. Não só hereges foram perseguidos, judeus, muçulmanos, mulheres, tradão, sempre alegavam que tinha pacto com o cão. E aqui é um exemplo que ele fala para identificar um judeu. Se observar os seus vizinhos que vestem roupas limpas e coloridas no sábado, eles são judeus. Se limpam a casa sexta-feira e acendem vela mais cedo que o normal naquela noite, eles são judeus. Se comem pão azim e iniciam sua refeição com apio e alface durante a Semana Santa, eles são judeus. Se eles recitam sua prece diante de um muro, inclinando-se para frente e para trás, eles são judeus. Ou seja, é uma metodologia que ele utilizava. Mas, às vezes, identificar, acho que na maioria das vezes não dava muito certo, não. Mas, tendo a pessoa culpada, é isso. Então, outras tentativas de reforma também tiveram no século XIV. John Wycliffe, que era um inglês, professor da Universidade de Oxford, e também vai cometer a mesma heresia, vai traduzir a Bíblia do latim para o inglês.
Ele vai começar a criticar a arrogância da Igreja Católica, a corrupção e a riqueza do clero. Vai condenar as ordens monásticas como seitas do cristianismo e vai ser condenado pelo Papa Gregório XI. Seus seguidores vão ser chamados de Lolarco. No Concílio de Constância, no século XV, declarou que Grifo era herético e recomendou que todos os seus escritos fossem queimados e ordenou que os seus restos mostrais fossem exumados e queimados. Isso só vai ser a posteriori. 12 anos mais tarde vai ser cumprido pelo Papa Martim V. Aqui uma foto dele à direita. John Hus, ele vai viver de 1369 a 1415. Ele é um religioso, professor da Universidade de Praga, na República Tcheca. Vai liderar um movimento de reforma no catolicismo na Boêmia. Ele vai ser influenciado por John Wycliffe e suas ideias reformistas vão ser conhecidas como movimento hussista. Ele vai ser condenado à morte na fogueira pelo Concílio de Constância em 1415. E antes de morrer, eu trouxe para vocês, ele disse uma frase muito interessante. Ele fala: vocês estão queimando um ganso, que era o sobrenome dele, mas dentro de um século encontrar-se-ão um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Parece profecia. Esse cisne a gente vai ver que seria Martinho Lutero. Aqui é um desenho dele indo para a fogueira. Geralmente eles queimavam em volta para deixar queimar a pessoa por último. Assim ela sofreu um pouquinho mais de dor. Esse seria o cisne que o Hus previa. Era Martinho Lutero, que vai iniciar a reforma luterana ou a reforma protestante. Quem era Lutero? Também ele era um frade agostiniano, um monge agostiniano. Ele vai liderar esse movimento reformista e vai criar uma nova vertente do cristianismo, que uns chamam de luteranismo ou protestantismo. Vai retornar a teologia agostiniana, a teoria da predestinação. Uns estão preparados para ser salvos, outros não. E Lutero, ele não era um cara sem estudo. Ele era um monge, professor de teologia na Universidade de Bertz, na região da Alemanha, e defendia a salvação pela fé. Criticava as posturas da Igreja Católica, como a corrupção, a simonia e a devassidão. A Igreja Católica tinha o hábito de vender relíquias e também vender cargos. No caso, indulgências, principalmente pelo dominicano John Chess, inquisidor da Polônia. Ele também vai fazer a mesma coisa que o nosso amigo Wycliffe, vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão e vai comparar o Papa com um lugar de grande, como se fosse uma Babilônia, uma grande devassidão. Vai se aliar aos príncipes para sua proteção e vai publicar um livreto chamado 95 Teses, onde ele vai literalmente fazer uma crítica severa às práticas da Igreja Católica. Ele vai ser excomungado da Igreja pelo Papa Leão X em 1520. Em contrapartida, o que ele faz? Ele queima o documento do Papa em praça pública. Logo eu coloquei para vocês algumas teses que Lutero cita, para só ter uma ideia. Que ele fala, a tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por seu dever, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Catedral de São Pedro. Tese 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Tese 79. Afirmar ter a cruz de indulgência adornada com armas do Papa e colocado na Igreja tanto o valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. Tese 89. Visto que o Papa visa mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que não revoga os breves indulgências que outrora por ele concedido aos que atribuíam as mesmas virtudes? Ou seja, ele criticava a venda de indulgências, simonias e a luxúria da Igreja Católica. A teologia agostiniana, fundada nas ideias do bispo Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que vai ser no século 4 e 5, ele já vai pegar o finalzinho do Império Romano. Defensor do ser humano como união de corpo e alma, ideia platônica, e a teoria da predestinação, onde falam que algumas pessoas estão predestinadas por Deus. Forte influência na Alta Idade Média, indo contra a teologia do tomismo e livre-arbítrio de Tomás de Aquino no século XIII. Logo, Martinho Lutero vai ser julgado por um tribunal de heresia, sendo perseguido pelas autoridades católicas, em 1520. O imperador Carlos V convoca uma assembleia, que chama de Dieta de Worms, para Lutero se retratar. E se ele acaba se refugiando no castelo de Arles, em 1521. Vai ser protegido pelo duque Frederico da Saxônia, onde vai traduzir do latim para o alemão. Em 1529, Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, vai convocar uma nova assembleia de espiras, permitindo o luteranismo nas regiões existentes e proibindo sua difusão.
mas os luteranos protestaram e ficaram conhecidos como protestantes. Na verdade, o que o Carlos V fez? Ele era um dos herdeiros do Sacro Império Romano Germânico. Olha o tamanho do império dele. Foi o maior, um dos maiores imperadores da Europa. Ele falou, onde tinha era para continuar, e onde não tinha não era para ter. Logo, Martim Lutero, ele vai se casar com a ex-monge Catarina de Bora em 1525 e vai publicar um pequeno catecismo. Vai receber a liberdade religiosa dos príncipes e seus seguidores vão ser chamados de protestantes. Vão ocorrer algumas guerras entre os príncipes alemães e o imperador Carlos V, entre 1521 e 58, e vai se delinear a paz de Habsburgo, em 1555, o acordo entre os príncipes alemães e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que reconhecia a Igreja Luterana a liberdade religiosa, cabendo os príncipes escolher sua religião, ou seja, cada príncipe, os príncipes escolherem, pessoal, tá faltando um E e um E aí, erro de concordância. Cada príncipe poderia escolher sua própria religião. O movimento anabatista também surge nessa borja, é um movimento que chama anabatistas rebatizadores, dissociado da Igreja Católica. O termo é do século III, no segundo concílio de Cartago, liderado por Thomas More, com o objetivo de realizar uma reforma luterana mais radical, defendendo o confisco de terras da Igreja e dos senhores. Thomas More afirmava que teria sido escolhido para liderar um movimento de renovação. Queria estabelecer um reino dos 1000 anos com sede na cidade de Malhas, na Turingia, na Alemanha. Chamava Lida dos Eleitos, ocasionando uma guerra entre os senhores feudais versus camponeses, onde Lutero traiu a perspectiva dele e ficou do lado dos senhores de terra. Murtian foi preso, torturado e decapitado em 20 de maio de 1525. Filipe de Melaton, reformador, astrólogo e astrônomo, teórico do protestantismo, também junto com Lutero, vai redigir Confissão de Augsburgo e converteu-se no principal líder do luteranismo após a morte de Lutero. Foi professor da Universidade de Nuremberg e publicou vários tratados teológicos. Tratados. Aqui um desenho dele, uma imagem dele, um quadro. E as Confissões de Augsburgo, esse documento que faz a base da religião luterana. Ele é baseado nas Escrituras Sagradas como o único dogma da nova religião, somente 2 sacramentos, batismo e eucaristia, a doutrina da salvação pela fé, você vai ser salvo pela sua fé, a negação da transubstanciação, é a transformação do pão em carne, vinho e sangue de Cristo, submissão do Estado à Igreja, ou seja, a Igreja já não era mais livre, fim do culto às imagens, que chama de iconoclastia, e do celibato, ou seja, o religioso podia casar. A não existência de um clero regular, ou seja, o cara podia se dedicar à igreja e viver uma vida normal, e a livre interpretação da Bíblia, o único dogma a ser seguido. E eles fizeram algo muito bacana. Antes, as missas, bem no passado, eram celebradas em latim. Em vez do latim, eles colocaram as línguas locais, ou seja, ficou mais acessível para as pessoas. E a igreja ficou obrigada a se submeter ao Estado. Logo, pessoal, o que a Igreja Católica fez? Percebendo que estava perdendo fiéis e entrando em uma crise moral sem precedentes, ela vai começar a fazer uma série de reformas, como Sisto IV vai entregar diversos cargos e benefícios para tentar salvar um pouco a imagem da igreja e tirar um pouco desses desmandos, que os papas às vezes eles excediam. Sisto IV é um exemplo, no século XV. Vai entregar diversos cargos e benefícios eclesiásticos a seus familiares. Alexandre VI é um exemplo da degeneração moral da Igreja Católica. Ele lembra muito uma música do Wesley Safadão, 99% anjo, 1% vagabundo, mas ele era o oposto, ele era 99% vagabundo, acho que nem 1% de anjo, porque ele, além de ser papa, ele tinha vários filhos e amantes, ou seja, ele não respeitava o celibato. Júlio II vai ser mais ativo nas conquistas militares da igreja do que na atividade espiritual, e Leão X, no século XVI, não mediu esforço para a obtenção de recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Logo, também vai surgir uma outra reforma influenciada, a reforma calvinista, no século XV. Vai ser um movimento liderado pelo teólogo francês João Calvino e Justin Barre, no século XV, no século XVI. O Ulrich Barre foi um teólogo, pai da reforma religiosa na Suíça, conhecedor do trabalho de Erasmo de Roterdã e Martim Lutero. Erasmo de Roterdã, como nós vimos no Renascimento, vai ser um importante teórico
acerca da reforma da igreja. João Calvino vai ser influenciado pelo movimento luterano e passa a fazer críticas à Igreja Católica. Calvino vai ser obrigado a fugir da França para a Suíça, em virtude das perseguições, e vai escrever um livro, Instituição da Religião Cristã, em 1536. Logo, a doutrina calvinista ela vai ser proclamada numa vida pautada pela moderação, combatia os vícios, os prazeres terrenos, enaltecendo o valor do trabalho e a devoção cristã. Defendia uma moralidade austera associada ao segmento bíblico. Admitia também só 2 sacramentos, como os luteranos, batismo e eucaristia. Aqui, Uri Shingog e João Calvino. Observem. E a reforma calvinista, pessoal, também, juntamente com a luterana, vai condenar a adoração de imagens, que a gente chama de iconoclastia, vai corroborar a teoria da predestinação, como pecadores, somente alguns estariam predestinados à salvação eterna, e o calvinismo vai se espalhar por vários países europeus. Escócia vão ser chamados de presbiteriano, França, huguenote, Inglaterra, puritano. E uma das coisas que a gente vai observar vai ser em 1562, a criação de uma lei que permitia a liberdade religiosa para os protestantes. Porém, o que vai acontecer? Uma série de boatos vão ser espalhados que vão dizer que os huguenotes calvinistas vão tentar dar um golpe de Estado. Logo, o que acontece? O governo francês ele vai se organizar e vai promover um massacre de 23 a 24 de agosto de 1572, bem no dia de São Bartolomeu. Isso vai ser conhecido como o Massacre de São Bartolomeu, feito sob ordem do Duque Guizot. Causou 15 mil mortos, mas vai ser importante pelo Edito de Nantes. O Edito de Nantes, promulgado pelo rei, vai conceder a liberdade religiosa aos protestantes na França em 13 de abril de 1500. Aqui é um exemplo do massacre de São Bartolomeu. Observem. Faca e espada. Para tudo que é lado, a morte. Soldados matando. Quadro de François Dubos, do século XVI. E, por fim, a Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana vai ser a instituição de uma nova religião por Henrique VIII. Mas, inicialmente, para falar disso, a gente tem que falar da Guerra das Duas Rosas, que vai ser um conflito militar entre a França e a Inglaterra, entre 1337 e 1453, culminando na derrota da Inglaterra. Logo, a Guerra das Duas Rosas também vai ser outra que vai acontecer, a disputa de duas famílias, York, Rosa Branca, e Lancaster, Rosa Vermelha, que eram os emblemas, que vai ocorrer entre 1355 e 85, que vai se culminar no casamento de Henrique de Tudor, Lancaster, Rosa Vermelha, com Isabel de York, Rosa Branca, tornando Henrique VII o rei da Inglaterra. Essas duas guerras vão dizimar muito da nobreza inglesa e vão contribuir para a unificação política da Inglaterra. Mas quem vai instituir essa nova religião vai ser Henrique VIII e a sua filha Elizabeth. Henrique VIII vai instituir a religião anglicana a partir do ato da supremacia e assim vai poder fazer o seu maior desejo, casar mais vezes. O que acontece, pessoal? Henrique VIII, ele era muito conhecido como rei Wesley Safadão. 99% anjo, 1% vagabundo, ele era o oposto. Ele queria ter muito um filho homem, é a coisa que ele mais queria. Ele vai até ter, mas não vai viver muito tempo. O que acontece? Ele não conseguiu com a primeira esposa dele. Ele não conhecia a genética. Se ele soubesse, ele saberia que quem determina o sexo é o homem, a partir do espermatozoide. E ele queria separar, o Papa não deixava. Ele queria separar, o Papa não deixava. Ele quer saber o que eu vou fazer. Eu vou criar minha própria religião. Ele acaba com a religião católica na Inglaterra e vai criar a religião anglicana, onde ele vira o chefe dessa nova religião a partir do ato de supremacia. Depois disso, ele vai se casar ao todo 6 vezes, 5 vezes depois do primeiro, e vai instituir o que ele mais queria, o divórcio. Com isso, ele pôde ganhar duas coisas muito bacanas. Ele acabou com a autoridade da Igreja Católica em seu país e pôde se apossar das terras e dos bens da igreja, ficando mais rico. Aqui está uma foto dele, um quadro dele. Quem vai pintar vai ser Hans Boss. Repare que ele é alto, forte. No final da vida ele estava com sérios problemas de obesidade e dores físicas no corpo. Tanto que ele não vai viver, acho que nem 70 anos. Ó. Quantos anos ele vive? 50 e poucos anos. Eita. O que acontece? A filha dele que assume, primeiro assume uma pessoa próxima, depois a filha dele, Elizabeth I, ou conhecida como a Rainha Virgem. Por quê, professor?
Ela nunca se casou. Mentira, ela se casou com a Inglaterra. Mas a Inglaterra não faz filho. Ela vai ser rainha por quase 50 anos, de 1558 a 603, e vai fazer a lei dos 39 artigos, que estabeleceu que a Igreja Anglicana adotaria a doutrina calvinista e manteria os rituais hierárquicos da Igreja Católica. Vai ser caracterizada por uma grande prosperidade econômica, monopólios comerciais, fomentou a indústria naval, buscou novos mercados para produtos ingleses, iniciou a colonização da América Inglesa, tanto que as primeiras colônias é a Virgínia, em homenagem a ela, vai vencer o Filipe II, a sua incrível armada, e vai distribuir caça de corso. O que é caça de corso? É tipo a licença para ela roubar, em nome da Inglaterra. Poderia pilhar qualquer navio que fosse inimigo da Inglaterra. Vai desenvolver a indústria alemã e vai haver um processo de cercamento ou concentração de terra na mão de poucas pessoas. Eles vão ser expulsos para a cidade. A Igreja Católica, com medo de perder fiéis e vendo que a situação não estava boa, ela vai iniciar o que a gente chama de contra-reforma. Entre 1545 e 1563, ela vai promover reformas na Igreja Católica, buscando sanar as principais críticas do corpo religioso. Logo, nós temos 3 principais períodos. Primeiro, o Concílio de Trento, de 1545 a 48, vão ser 10 sessões, onde promulgam-se os decretos sobre a Sagrada Escritura e Tradição, o pecado original, a justificação e os 7 sacramentos em geral, e vários decretos de regime disciplinar. Segundo período, 51 a 52, celebra 6 sessões, continuam a se promulgar simultaneamente decreto de reforma e doutrina, ainda sobre sacramentos, a Eucaristia, a penitência, a extrema-unção. Vai também se debater a guerra entre Carlos V e os príncipes protestantes, constitui um período para os padres conciliares de Trento, e o terceiro, de 1562 e 63, convocado pelo Papa Pio IV, presidido pelos legados cardeais Ercole Gonzaga, Sebrepato Oswald e Simeão Citico. Tiveram ainda os cardeais Clifos Madruz, o bispo Tenso e Carlos Guise. As principais resoluções do Concílio de Trento são 7 sacramentos mantidos, convicção que a salvação estava relacionada tanto à fé quanto às boas práticas, a Igreja Católica como a única capaz de interpretar as verdades divinas presentes na Bíblia, reativação do Tribunal do Santo Ofício, que passou a ser mais incisivo na região, principalmente Ibéria, Portugal e Espanha, e a criação de uma nova ordem, oficialização, a Companhia de Jesus, criado por Inácio de Loyola em 1534. Esses eram verdadeiros soldados de Cristo, que foram muito importantes na catequização dos índios no Brasil. Vai se proibir a venda de indulgências e vai criar o chamado Índice Librório Proibido, a lista de livros proibidos da Igreja Católica, que só vai acabar em 1966. Eram livros que os cristãos não poderiam ler de jeito nenhum. E dentro desse período vai surgir um estilo chamado de barroco, muito presente na Itália, mas mais no Brasil e na Europa, onde é a continuação da Renascença, esplendor e luxúria, riquezas de detalhe, tendência ao exagero, influência da Igreja Católica e apoio dos reis absolutistas. Aqui é um exemplo de um quadro. O Triunfo da Divina Providência, de 1663 e 69. É um afresco no teto do Palácio Barberini, em Roma. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Um abração para vocês, pessoal. Tchau.